as estruturas antigas. E trazendo, então, paralelo a isso, a entrada de novas estruturas. E quando falamos sobre esse assunto, muitas pessoas elas logo fazem uma assimilação com destruição ou tem que, vamos dizer, colapsar. E a palavra talvez seria essa mesmo, colapsar. Mas o que é o colapsar? Para vocês hoje, a ressonância Schumann tá bombando, por isso que hoje foi um dia meio tenso, por isso também que a internet fica nessa oscilação, né, Henrique? Porque mexe com tudo, mexe com a internet, mexe com a gente, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso. Quero agradecer a presença de todos vocês que sempre estão aqui marcando suas presenças, deixando o like, compartilhando, porque quando você deixa o like, o YouTube começa a entregar a live para mais gente, porque ele não te chama todo mundo. Ele não avisa todo mundo que a gente está online, mas quando vocês começam a dar o like, ele entende que é um conteúdo relevante e começa a recomendar essa live. Portanto, é uma live muito importante, porque o Henrique traz informações atualizadas para nós. Então, vai encaminhando, vai chamando a galera para agora, para a gente poder formar essa egrégora ali, a maravilhosa de luz, de informação que o Henrique vai trazer hoje para nós. E para iniciarmos, vamos abrir essa egrégora com a energia do nosso amado Arcanjo Miguel, para que ele nos proteja, nos blinde, para que Sananda esteja à nossa frente, nos guiando, trazendo toda a luz vinda lá do Sol central, para poder baixar todas as informações, todos os downloads necessários para cada um de nós. Porque por mais que as informações sejam iguais para todos que vão assistir, com certeza uma outra pessoa vai baixar um download diferente na noite de hoje. Eu tenho certeza que você que está chegando agora vai sair daqui nessa noite muito diferente do que você entrou. Muito mais iluminado, muito mais conectado, principalmente com a tua centelha divina, com o teu eu sou, que já se aproxima de você neste exato momento. Porque o nosso eu sou ama quando a gente começa a acessar informações sobre quem nós somos. Quando ele começa a ver que a gente se conecta com conteúdos que vai trazer a nossa verdade, porque cada um tem a sua. A gente não precisa nunca endeusar a nada a não ser o nosso próprio coração, que é onde mora Deus de verdade dentro de nós. Então, fechando os teus olhos agora, se conectando com essa egrégora de luz que já está aqui presente, ao comando de Arcanjo Miguel e Sananda. Em nome da divina presença, eu sou, e do bem-amado Arcanjo Miguel, apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes. Cortai de nós toda linha de força inferior, libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel, expandindo luz no planeta. Eu sou a chama da libertação, expandindo-se por toda a Terra. Eu sou a libertação e a proteção do Arcanjo Miguel agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Ativando o manto da invisibilidade sobre mim, digo seu nome em voz alta, Paula Janaína Albino Cabral, Henrique Gaspareto, e todas as pessoas presentes no tempo atemporal, suas famílias, seus animais, suas casas, suas plantas, todo o planeta Terra e todos os seres que aqui vivem possam estar agora com uma proteção extra, invisíveis a todo e qualquer mal. E que este manto permaneça ativado enquanto estivermos manifestando Deus, Pai e Mãe, no planeta Terra. Que o nosso eu sou esteja aqui, presente, neste momento, que possamos acessar as informações necessárias para iniciarmos esta semana cumprindo aquilo que viemos fazer no planeta Terra, conectados aos nossos irmãos galácticos, nossas consciências cósmicas, presentes agora, que assim seja, graças a Deus. Assim é. E assim é, meu irmão. Então, como que tá essa energia nesse momento aqui para nós? Queria que você trouxesse um pouco de atualização antes de entrar no tema de como que a gente está
nesse momento na nossa transição. Eu vou dizer ascensão, porque a gente já está bem adiantado, creio eu. Então, enquanto você ia fazendo essa invocação, esse amparo dos seres, já estava vindo uma informação aqui para mim. Quando a gente faz algo assim, qual é o objetivo? O que nós podemos querer com isso, se não entrarmos em conexões, em estados de paz e de harmonia, felicidade na nossa vida. Então, com isso, a gente poderia até introduzir esse tema que vamos abordar hoje, que é a nova Terra, a entrada das novas estruturas. Mas pegando isso que você estava perguntando sobre as energias, eu não sei, até gostaria de perguntar isso para o pessoal, mas o que eu venho sentindo nos últimos dias são, a gente chama muito de atualizações, mas talvez seria um mexer, um atualizar, um reconfigurar o nosso sistema digestivo. Foi pelo menos o que eu andei sentindo, ainda ando sentindo nos últimos dias. Não sei como que isso está para o pessoal. Nós passamos, né, Paulinho, vamos dizer, alguns dias de ressonância muito baixa. Muito, muito baixa. Onde eu sempre digo, cada um estava ancorando a sua energia. Ou seja, cada um faz o seu próprio ancoramento. E dá para dizer que desde quinta, sexta, nós entramos novamente em energias altas. Porém, comparado com outros momentos, talvez a gente está demorando um pouco mais para se conectar novamente com essa frequência alta, devido à movimentação que foi feita em tudo isso. E por que eu digo a parte estomacal? Porque a gente tem um sistema, um tubo digestivo e tudo mais, que ele é alongado, que ele tem uma certa densidade, e pelo menos para mim, assim, deu para perceber que foi por ali que, vamos dizer, afetou um pouco mais, trazendo para a fisicalidade para a gente, tá? Então, é a percepção que eu tive, lógico. O pessoal está falando disso também. Eu sempre sinto, né? Eu tenho alguma coisa que eu ainda não descobri o que é, que tem a ver muito com o sistema de respiração meu, até porque eu tive uma vida passada anterior a essa que eu desencarnei de uma pneumonia muito bebezinha, e nessa, com a mesma idade, eu quase desencarnei de pneumonia também, com a mesma idade, com 9 meses, 6 meses, uma coisa assim, mais ou menos. E a vida inteira com bronquite asmática, tal, depois consegui eliminar. É muito raro eu ter alguma coisa. Mas quando cai minha vibração, afeta meu sistema respiratório. Então eu creio que deve ter alguma ligação de pessoa para pessoa, de acordo com o que a gente foi desenvolvendo ao longo das nossas encarnações, e como essa é aquela encarnação decisiva, a gente está limpando todos os resquícios possíveis. Outra coisa que eu senti também tem a ver com a parte de baixo, não só digestiva, mas também infecção urinária. Muita gente tem reclamado disso, né? Dessa parte do chakra básico ali, tanto básico quanto umbilical, esses dois. Alguém até comentou aqui, Paula, sobre o cordão umbilical. Isso faz bastante sentido. Tá um comentário um pouquinho mais para cima. Porque, desculpa te interromper, mas porque no cordão umbilical é através dele, isso, o Anderson, através do cordão umbilical é onde vem as heranças da ancestralidade, memórias, enfim, toda a herança ancestral, ela tem essa passagem pelo cordão umbilical. Quando você pega essa região toda que você está comentando, porque o chakra umbilical, ele tem mais a ver com as questões reprodutivas, mas é toda essa energia isso que você estava falando, que pega esses chakras inferiores, que vai pegar desde o sistema ali, a glândula do suprarrenal, vai pegar também as glândulas reprodutivas, e vai pegar ali o pâncreas. Então,
fecha toda essa região mesmo Olha só, olha aqui também a abdominal. Cláudia falando a mesma coisa. Eu creio que, no meu caso, tem muito a ver com o desencarne da minha mãe, porque a sensação que eu tive quando eu recebi a notícia foi um corte nessa região mesmo, aqui, ó. Desde o coração até o básico, como se eu tivesse cortado o cordão umbilical naquela hora. Creio que deva ter algum cordão, sim, porque imagina, a mãe é aquela que te carrega 9 meses, depois fica contigo que nem eu. Minha mãe um grude comigo sempre. Então, quando há essa separação, né, que só é nossa, não é deles para a gente, é da gente para eles, cortas também um cordão. E eu senti um arrebentar ali, assim, Uhum. físico. A dor, ela é física, não é imaginária, não. Então, eu creio que tudo que está acontecendo tem muito a ver com a última mensagem, com o último áudio do Vital, que ele comentou com a limpeza, que ele até estava com tosse também. Sim, tem a ver. Tem a ver sim, porque nós estamos fazendo. É que assim, cada um, isso faz bastante sentido com o que você estava falando. Cada um tem processos individuais. Essa parte, vamos dizer, mais digestiva, estava falando assim, de forma mais coletiva, eu acho que é nessa região. Vamos dizer, se você pegar uma massa, é por ali que eu acho que o pessoal está sentindo mais. Mas, lógico que vão ter outras regiões interconectadas, interrelacionadas com isso. E pegando, Paula, também esse tema que a gente colocou para trazer para a live, a gente falou sobre o colapso das estruturas antigas e trazendo, então, paralelo a isso, a entrada de novas estruturas. E quando falamos sobre esse assunto, muitas pessoas elas logo fazem uma assimilação com destruição ou tem que, vamos dizer, colapsar. E a palavra talvez seria essa mesmo, colapsar. Mas o que é o colapsar? O colapsar, a gente vai fazendo essa analogia, trazendo primeiro para nós, como seres individuais. Nós estávamos, por isso que eu até comentei, nós estávamos falando sobre invocar ali todas as egrégoras, energias, para, no fim, para nos sentirmos bem na luz, sentirmos estado de plenitude, de paz, tudo mais. E quando nós vamos adentrando a energias mais próximas das quintessenciadas, que é a quinta dimensão, é como se vão colapsar estruturas nossas. E o que são essas estruturas? Um conjunto de verdades que você teve por muito tempo, um conjunto de ideias, um conjunto de crenças, tudo isso vai colapsando agora. Muitas delas vão ser conscientes, algumas vão ser movimentos empurrados, a gente poderia dizer, para você desestruturar toda essa energia mais densa e ir entrando para energias mais sutis. Ele começa primeiro em cada um de nós. Começa de forma individual, porque isso vai fazendo a desconstrução e a entrada já mais de forma coletiva. Então, inclusive, essas percepções no corpo, elas vêm associadas a essas desconstruções. E uma coisa que quando eu estava fazendo a conexão aqui com a egrégora, Paulo, para tentar entender um pouco sobre o que a gente ia falar também, foi o seguinte: nós temos uma desconstrução que ela talvez vai ficar mais evidenciada nesse momento, que é aquela energia que nós somos sempre instigados a ter de divisão, de classificação, que é mais ou menos assim: nós precisarmos estar caracterizando pessoas, seres, almas, para uma coisa ou para outra coisa, fazendo divisões. O mundo, ele sempre fez muito isso. E até você comentou sobre o Vital, o último áudio que ele fez, ele falou exatamente sobre isso, de como é importante para se ter sistemas ainda nas velhas energias, que se tenha essa divisão, que se tenha essa caça a quem é isso, a quem é aquilo, ou seja, classificar.
Então, o ser humano ele ainda tem muito isso, precisamos classificar. Será que o Henrique é bom? Será que ele é ruim? Será que a Paula é da luz ou a Paula é das sombras? E isso vai se desmoronando, porque na minha concepção não existem sombras. O que existe é uma falta de luz, é uma falta de, vamos dizer, maturidade para aquela alma alcançar estados mais elevados. Então, não deixa de ser um aprendizado também você passar pelas suas sombras. E se a gente pegar cada um de nós aqui, todos nós temos sombras a curar. Eu até já classifiquei uma vez o que seriam sombras. Nós somos, hoje, na minha concepção, Paulo, um conjunto de experiências, de várias encarnações. Pegando a experiência, vamos dizer, humana, aqui no planeta Terra, nós hoje, o Henrique, que ele é um conjunto de tudo que ele experienciou aqui. E dentro dessas experiências, muitas delas ficaram armazenadas de forma negativa. Porque talvez eu vivenciei uma experiência similar a alguma que você vivenciou. Porém, para mim, ela foi traumática, ela ficou de forma negativa. Ela apaga a minha luz e me coloca numa sombra, como a gente chama, as nossas sombras. Mas a mesma experiência, talvez, para você, não colocou você nesse estado vibratório, vamos chamar assim. Então, é diferente para cada ser. E nesse momento, o primeiro entendimento de nós colapsarmos estruturas de forma individual é isso, é pegarmos essas situações que vivemos, pegarmos essas memórias e fazermos uma transmutação, uma harmonização delas. Com isso, nós vamos crescendo energeticamente. Você imagina que a sua luz ela vai se expandindo, o seu paradigma vai modificando com isso, e aquela sombra que te incomodava tanto, ela começa a não estar mais armazenada daquela forma. Então, pegando esse ponto, onde precisa classificar, você passa também a ter um entendimento que não é, vamos dizer, a pessoa que você está observando, analisando, ela não está numa sombra, mas ela está numa vibração diferente, fazendo também a desconstrução dela. Então, eu até brincava, Paula, que existiam, vamos dizer, grupos, a gente poderia chamar assim, de trabalhadores investigativos. Se formou um comando investigativo para apontar se o fulano é da luz, se o ciclano é da sombra, se isso, se aquilo. E essa mensagem do Vital, para mim, ela foi muito importante para fazer análise em mim mesmo também. Perfeito, é isso que eu ia falar. Para mim foi muito, porque eu passei por isso. Eu já fui dessas pessoas que classificavam Quem não luz, foi, né? sombra e etc. Quem não foi? Eu acho importante a gente reconhecer. E há poucos dias caiu muitas fichas para mim no sentido disso. Eu até fiz um shortzinho falando sobre isso, que é assim, ó. A gente não está aqui para julgar. Ninguém aqui é juiz. Tirando os juízes que trabalham com isso, não é isso que eu estou falando. Ninguém aqui veio para julgar nenhuma atitude, por pior que ela seja. Sabe aquele que mata, que faz o cão, que a gente tem vontade de querer fazer alguma coisa, dar na cara da pessoa, falar, meu, como é que essa pessoa fez isso, tal. E aí criam-se aquelas polêmicas no Instagram, no Facebook, e põe a foto da pessoa e põe lá, animal, não sei o quê. Aí caiu uma ficha tão grande para mim, porque eu comecei a ver que muitas pessoas que eu amo, da minha família, estavam nessa pegada, de colocar a foto da pessoa lá, animal, monstro, não sei o quê. E aí veio uma coisa assim para mim, o que você dissemina quando você faz isso? Se você se considera um trabalhador da luz, jamais, em nenhum momento, porque eu já fui dessas, agora caiu essa ficha para mim, mas eu já fui essas pessoas que faziam isso. Tem outras sombras aqui ainda, gente, trilhões delas, calma. Mas essa caiu minha ficha. E aí veio uma coisa assim para mim, olha, isso não é teu trabalho, porque quando você faz isso, você diz fulano é um animal, ciclano é não sei o quê, você vai classificando as pessoas dessa forma, você
cada pessoa que te assiste, que está na tua rede social, ela olha aquilo e ela sente o quê? Ódio. Você tá disseminando aquilo. Não é teu trabalho, você está fazendo um desserviço. E aí o que que ocorre? A única coisa que vinha na minha cabeça é: deixe que cada um colha de acordo com a sua semeadura, não cabe a você. Você não é juiz. Porque esse tipo de coisa ocorre nesse planeta para distrair as massas. Opa, vamos jogar aqui uma desgraça, porque aí eles vão se distrair do processo de reforma íntima. Então a gente joga uma desgraça que aí eles ficam tudo alarmando e ajuda a gente a elevar ajuda a gente a baixar a vibração, a gente se alimenta desse ódio, a gente cresce mais um pouquinho, atrasa mais o lado deles. Entende como tem tudo uma ligação? E a gente não sabe também, Paula, por exemplo, uma coisa que veio muito, muito forte quando eu ouvi esse áudio foi o seguinte: não tem, Henrique, isso orientação da egrégora, não tem, Henrique, como você saber a dor que o outro carrega, as dores que a outra pessoa passou. Porque hoje estamos aqui, a Paula e eu, fazendo um vídeo. Parece que é tudo muito harmônico, que, vamos dizer, a gente criou um canal, somos iluminados, viemos parar aqui, que a egrégora está o tempo inteiro nos abençoando, coisas assim. Só que ninguém também sabe as dores que nós passamos para estar aqui. Assim como eu não sei a dor que a outra pessoa passou para estar no canal dela, como outras pessoas, e cada um vai trazer os seus entendimentos de verdade. Então, esse foi o recado principal para mim. Pegando assim, é como se eles falassem diretamente para mim assim, ó, você não sabe a verdade, as dores que cada um passou para estar hoje aonde está. Então, é bem o que você falou, não cabe a ninguém ficar julgando outros, falando isso, falando aquilo. E fecha muito naquilo. Se você não gosta da Paula, se você não gosta de mim, se você não gosta do fulano, do ciclano, basta apenas você jogar para o coração e dizer, não vou mais acompanhar, não vou mais assistir, não vou mais... porque não ressoa para mim, não faz bem para minha alma. Quando eu assisto, eu fico irritado, quando eu assisto, eu não me sinto bem. Agora, existe, por isso que eu falei, existe toda uma movimentação diferente quando você vai fazer acusações, é diferente. E isso que é uma desconstrução que eu estava falando, maior que ocorre agora. Porque a gente fala muito, isso está, em todos os ensinamentos que a gente pega, o não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, mas a gente julga. A gente julga, a gente está lá, às vezes não precisa vir aqui falar uma coisa, mas a mente já fez um julgamento, já está trabalhando nisso. E essa desconstrução é um pilar que cai, começa a cair para a gente. Isso está cada vez mais escancarado. Mas voltando para o nosso tema central, Paulo, o que acontece? Conforme nós vamos fazendo desconstruções de estruturas internas nossas, essa é uma estrutura, você vê que ela tem muito enraizamento ainda na nossa alma, no nosso ser, tem várias outras. Vão caindo as estruturas de forma coletiva. Aí eu até ousaria dizer, quem está atento, observando, está acompanhando as movimentações, está vendo muitos sistemas, muitas estruturas que elas já começam a oscilar. Você comentou antes, está instável aqui. A própria internet, vão ter coisas que agora talvez comecem a ficar mais comuns. Por quê? Porque os sistemas estão oscilando, alguns vão cair. Quando a gente fala cair, é ter uma desconstrução, porque vai ter que entrar energias melhores para o andamento continuar. Então, você vai lá e analisa assim, eu uso tal coisa, tal, dando um exemplo, uma rede social, alguma coisa, e como é que é a forma que isso está agindo? Está sendo opressora, está sendo de luz, está sendo assim? Então, várias dessas estruturas que sempre estiveram muito enraizadas,
E o pessoal pergunta quais estruturas, e aí eles acham que vão cair prédios, isso não é isso. Simplesmente vai perdendo força energética. Tá? Para quem quer ter uma coisa mais palpável, escolhe alguma coisa para você acompanhar que é totalmente opressora e analisa como que essa, vamos dizer, essa estrutura, ela se comporta até financeiramente. Você vai ver caindo ações, você vai ver alguma... Por quê? Vai começar a não se sustentar mais o que não é alinhado nessas novas energias, o que não está dentro das leis universais. Aí, muitas pessoas vão perguntar, mas o que vai começar, então, a entrar, que é o nosso título, a entrada das novas estruturas? Pô, tá cheio de gente começando a fazer trabalhos muito legais. A cooperação, a gente está falando do Vital, ele falava isso no áudio dele. Vão ter que ter coisas de cooperação, de coletividade. Então, muitas estruturas novas agora entram com essa temática, com essa, vamos dizer, configuração energética. E elas vão começando aos poucos a assumir um protagonismo. Às vezes vão ter algumas formas, em algumas estruturas, que elas têm velocidades muito rápidas de entrarem. Outras, elas vão fazendo movimentações um pouco mais lentas, porque elas vão ainda, vamos dizer assim, de encontro com essas estruturas ainda enraizadas, mas que também vão perdendo a força. Então, muito mais do que a gente vir aqui e citar estruturas para vocês, dizer, não, vai ser isso, vai ser aquilo, porque ninguém sabe verdades para vir aqui. A gente não está brincando aqui de joguinho de adivinhação, mas sim trazendo como que um caminhar para a nova Terra, ele precisaria estar acontecendo, e está. Quando a espiritualidade fala assim, nós estamos andando em ápices, e esses ápices não são ápices destrutivos, eles são ápices de ir nos colocando dentro dessas novas coisas. A gente fala muito também, Paula, dessas coisas de lei de atração, prosperidade, onde prosperidade é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Você vê que a sua estrutura, ela começa também a mudar, porque você começa a tirar coisas que te travam, que bloqueiam você de ser mais próspero, de estar mais equilibrado em todas as áreas da sua vida, para ir. Porque quando alguém me pergunta, isso há anos, tá? Eu estudo espiritualidade há muitos anos, e até os meus irmãos me perguntavam isso. Eles falavam muito em espiritismo, porque foi onde eu comecei. O que é isso? Como que é? E eu sempre dizia autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Porque quando você vai estudar, nós somos seres espirituais. Então, quando você entende isso, que o autoconhecimento, que o olhar interno, que isso vai modificando as suas estruturas todas, a gente já falou de grade planetária, nós estamos diretamente conectados nessa grade. Quando as suas estruturas começam... Desculpa te interromper, mas eu arrisco a dizer que essa grade planetária é formada por nós ainda, hein? Ela a gente alimenta ela, né? A gente alimenta. Tem seres sustentando, ajudando na sustentação. Porque, vamos lá, tentar te dar um exemplo básico, assim, vamos supor que a Paula e mais uma grande quantidade de seres, eles colapsam estruturas que travavam eles. Essa nova energia, ela já está na grade, tirando aquele holograma anterior. Então, existem seres que sim, que eles estão trabalhando na sustentação dessa grade. Mas, no fim das contas, quem faz isso é a gente. Somos nós que vamos moldar essa grade nova. Então, muitas vezes, nós queremos ver ou ter definições de coisas, só que você vê que ela vai colapsando de forma conjunta com a gente e de forma coletiva. No momento que muitas pessoas elas não estão mais alinhadas com determinada energia que era opressora, aquele sistema, aquela estrutura, ela desmorona da grade. E é isso que começa a colapsar. Por isso que a gente estava falando, observe o que está acontecendo no mundo,
porque não está tendo mais sustentação para várias estruturas permanecerem. Então, se elas não têm mais sustentação, o que acontece? Elas colapsam e entram estruturas novas. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Vão entrar essas estruturas novas, mais harmônicas. E uma coisa que a gente poderia fazer bastante é esquecer algumas preferências que a gente tem internas nossas e olhar de forma ampla como tudo vai se movimentando, sem trazer paixões, sem trazer ego, sem trazer essa coisa de separação, de divisão. Ah, porque eu prefiro isso, porque eu prefiro aquilo. Quando você consegue ter um olhar amplo, liso, neutro de tudo, você consegue perceber essas movimentações acontecendo. E inclusive em você, porque várias vão fazer. A gente já comentou algumas vezes que o universo ele faz um convite gentil para você, sempre é gentil esse convite. Porém, às vezes ele faz um convite, faz outro, e você não percebe aquela situação. Daqui a pouco ele faz um convite um pouco mais brusco. Ó, você precisa se desvencilhar disso. Isso não está mais condizente com o seu quantum energético. O seu quantum energético subiu, agora você precisa modificar isso também. Não dá para subir um pouquinho mais levando isso junto. Então, vai ter uma desconstrução onde você vai sendo convidado a analisar tudo isso. Então, eu acho que quando a gente pega uma nova estrutura entrando, e muitas delas vão começar a se apresentar de forma mais coletiva, aí cabe a nós analisarmos como que essa estrutura vem agora, como que ela se sustenta, como que isso vai funcionar. E, querendo ou não, nós sempre vivemos num mundo onde ele gira, ele está sempre tudo associado com a parte financeira. Então, é como se existe uma força motriz também que direciona isso tudo para novas energias, porque vai ter que ter movimentações que elas, como é que eu posso dizer, beneficiem de forma mais coletiva. Sim. Então, o que você está falando é muito interessante, porque assim, ó, até para nós, né? Você já deve ter sentido isso. Você está há quanto tempo com o canal já? 1 ano? 2 anos? no YouTube? É. Então, eu comecei a aparecer ali em abril. Então, não faz nem 1 ano. Você vai começar a notar que as próprias pessoas que nos acompanham vão se modificando com a gente. Porque se você for pegar, não é que o conteúdo radicalmente muda quando a gente vai expandindo, não é que muda, mas se transforma. E a gente, como trabalhadores, comunicadores que somos, as pessoas entram, saem, vêm novas, saem, vêm novas, saem. Por quê? Porque o que a gente comunica é suficiente até a página 3. Aí a pessoa vai para a página 4 já não é mais com a gente. Só Sim. que alguns trabalhadores como nós, comunicadores, ou esclarecedores, o que não importa para mim o título, também não estou nem aí, não admitem isso. Querem aprisionar os seus seguidores. Eu nem gosto de falar seguidores, é que é a linguagem aqui do mundo. Tinha uma conhecida minha, Paula, que ela dizia assim: eu não posso ter seguidor porque eu não sou novela, ela dizia. Não me segue, é tipo isso. Mas o que acontece? A gente não pode ter a pretensão de que as pessoas que vão nos acompanhar nessa jornada, eu tenho até pessoas que estão comigo assim, desde que quando eu fazia live só tinha 3 pessoas. Tem, isso existe. Mas é pouquíssimas. Assim, conta numa mão, se bobear. O que acontece? O nosso conhecimento vai até a página tal. Depois da página tal tem outro. Tem outro, e aí a gente vai se graduando também, vai estudando mais, vai trazendo mais informação, aí a gente já passa para a página 4, 5, e assim vai. Então ninguém é preso.
Por isso é tão importante, daqui em diante, esses encontros de youtubers, de eu trazer você, eu ir com você para cá, para lá, e faz conexão aqui, ali, tarará. Por quê? Porque nós misturamos, e quando a gente faz isso, a gente transborda, Uhum. transborda. Porque o que o Vital falou do coletivo é o trabalho coletivo. Mundo de regeneração não trabalha no individual. Não é importante a Paula, não é importante o Henrique, não é importante o Vital, não é importante a Carol, é importante a mensagem que eles estão levando. O nome deles não quer dizer nada. O que quer dizer é o que eles estão disseminando. Então, quando a gente fala em trabalhadores da luz, todo mundo fica. Eu também não respondo. O Vital falou: nem adianta me perguntar quem é da luz, quem é da sombra, porque eu não posso falar isso, eu não tenho nem tempo para isso. E é verdade, nós não podemos. Porque sombra também temos. Então, quem somos nós para dizer fulano é demônio, o outro é o capiroto, não sei quem? Deixa lá, não assiste. Foi o que você falou.